adultos. Meus irmãos, nós estamos iniciando o nosso segundo trimestre da nossa escola bíblica e eu quero dar as boas-vindas a todos os alunos que aqui estão, aqueles que estão perseverantes. A palavra do Senhor diz que a sabedoria, ela clama nas esquinas, a sabedoria, ela está em toda parte e a sabedoria, ela deve ser buscada como tesouro escondido. A sabedoria é diferente da inteligência. O que é inteligência? Inteligência você pesquisa, inteligência você decora as coisas, né? Você consegue decorar, você tem essa facilidade, você é uma pessoa inteligente. O que é a sabedoria? A sabedoria, ela vem com o passar do tempo, o passar dos anos. A sabedoria é a aplicação de tudo aquilo que você está aprendendo, isso é sabedoria, na prática. Então, a inteligência é você adquirir conhecimento, você adquire uma habilidade de entender as coisas, e eu digo o seguinte: se você jejuar e orar, buscando sabedoria de Deus, você vai ver que a sua mente, ela vai ser uma mente de Cristo. Por que Cristo ele tinha aquela mente aberta? Paulo, por exemplo, quando a gente estuda a mente de Paulo, psicologicamente, você vai ver que Paulo era fenomenal. Depois de Jesus era o homem perfeito, Paulo. Porque Paulo ele tinha uma capacidade de cognitiva, de assimilação, ele não precisava ler a Escritura para ele pregar. Quando Paulo, a Bíblia diz lá em Atos 27, Paulo estava pregando lá na pracinha, lá, gente simples, mas Paulo era erudito. Ele era um homem sábio, culto, era um homem que era poliglota. E ele tinha um conhecimento assim na Escritura fenomenal. Aí o que acontece? Ele estava pregando na pracinha e algumas pessoas passaram ali e viram o seguinte: pô, esse cara inteligente pregando esse povinho pobre, esse povinho da ralé aí, ele não pode só pregar isso aí, não. Levaram ele para pregar lá no Areópago, está lá no Areópago, em Atenas. E o que era o Areópago? O Areópago, ele era um ambiente, um local, onde havia muitos magistrados, homens que discursava com sabedoria, era onde eles exerciam a arte do discurso. Então eram homens magistrados, onde o pobre coitado não entenderia nada do que eles estavam falando ali. Então levaram Paulo para falar no Areópago. E a Bíblia diz que Paulo não tinha mensagem ainda para ministrar lá. O que ele fez? Quando eles estavam conduzindo Paulo no corredor do Areópago até chegar à plenária para ele falar, e os magistrados, homens inteligentíssimos, estavam todos ali reunidos, esperando ele fazer a palestra. Paulo não tinha o que pregar ainda, ele não sabia o que pregar. Só que quando ele passa no corredor do Areópago, havia um panteão grego dos deuses. Então havia vários pedestais assim, era o panteão, chamado panteão. Então tinha vários deuses assim, Paulo olhando assim, ó, dedicado ao deus tal. Esse pedestal é dedicado à deusa Diana, ao deus Júpiter, ao deus não sei o que lá. E aí ele viu um pedestal vazio e estava escrito assim: dedicado ao Deus desconhecido. Olha a mente de Paulo. Paulo falou assim: eu vou pregar sobre esse Deus desconhecido e eu vou falar quem que é esse Deus desconhecido. Olha a capacidade cognitiva de Paulo, inteligência de Paulo. Quando ele chega ali na plenária, ele fala assim: ó, eu quero falar sobre daquele pedestal, daquele Deus desconhecido que vocês não conhecem. Vocês conhecem? Não, então eu vou falar sobre ele. E ele começou a palestrar e o povo ficou impressionado com a sabedoria de Paulo. Por que eu estou dizendo tudo isso aqui, irmãos, nessa introdução aqui? É que nós temos que correr atrás da sabedoria, sermos sábios, irmãos, sábios. Inteligentes é uma coisa. Tem gente inteligente, mas na hora de praticar a inteligência dele, ele não sabe praticar. Ele na verdade, ele não consegue ser sal da terra, aquilo que Jesus diz: sal da terra e luz do mundo. O que é sal da terra? O sal dá sabor. O sal, ele tinha algumas características do sal, que o sal ele era usado, por exemplo, quando havia ferida. A ciência assim, da medicina não era avançada nos tempos de Jesus, não é como hoje, né? Nós temos máquinas de ressonância magnética, né? Tudo computadorizado. Hoje as cirurgias, o médico não põe nem a mão, é um robô que ele só programa no computador, assim, o robô, ele só fica acompanhando na tela, assim, o médico. Toda a programação da cirurgia pelo robô, pelo computador. Então no tempo de Jesus não tinha tanta tecnologia, era bem escassa, e aí o que acontece? Quando as pessoas tinham ferimentos, eles usavam
Usavam vinho, o vinho servia para matar as bactérias do corte e era untado sal nas feridas, nos cortes. O sal, ele servia para cicatrizar. Então era o método que eles tinham. Então nos tempos de Jesus era por isso que ele diz, vocês são o sal da terra. Todo o processo de ruptura na sociedade, ruptura na família, essa ruptura, esse corte, vocês como sal da terra, vocês têm que estancar. Nós é que temos que estancar, não é jogar lenha na fogueira, né? A igreja está passando um processo lá, está uma ruptura, um corte, briga, confusão, fofoca, disse-me-disse. Aí você como sal da terra tem que fazer o quê? Você tem que estancar, jogar sal aí, você é sal. Você não pode jogar lenha na fogueira. Fala, irmão, vamos acabar com a conversa. Não, cala a boca todo mundo, vamos parar com esse negócio aqui. Aqui é a casa do Senhor. Não, o juízo de Deus vai descer sobre nós. Porque se eu concordo, por exemplo, com uma pessoa que está falando mal da outra, e está tentando derrubar a outra, e está fazendo o escarcéu dentro do corpo de Cristo, isso é um câncer. Esse câncer precisa ser tirado. Se eu começo a jogar mais lenha ainda, e a fomentar isso aí, eu vou me tornar um câncer também. Só que Deus vai extirpar esse câncer. Aí Deus extirpa o câncer. Então a sabedoria, irmãos, a sabedoria é a aplicação de todo o nosso conhecimento. Eu espero que todos nós venhamos a praticar, né, esse conhecimento, pôr em prática toda a inteligência. Amém? Meus irmãos, nós estamos na lição de número 1. Essa lição, ela tem o título O Verbo que se tornou em carne. Viviane, já está lendo aí, né? Está bem intelectual aí, já lê o texto áureo para nós aí, bem alto. Texto áureo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1,14. A verdade prática, nosso irmão Cláudio, se puder ler para nós. O Verbo de Deus inseriu-se na história, assumindo a forma de um homem para redimir os pecadores. A leitura bíblica em classe está em João 1, do 1 ao 14. Vamos ler todos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos vós receberam, Deus o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus, todos. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Nosso irmão Cláudio, faça oração, por favor. Amém. Podeis assentar. Então, meus irmãos, nessa primeira aula aqui, nós vamos fazer uma exposição do Evangelho de João. Vamos fazer uma exposição do Evangelho de João em comparação com os outros 3 evangelhos. Quais são os 4 evangelhos? Quem pode dizer para mim? Quais são os 4 evangelhos? Fale, pode falar, irmãos. Eu vi gente conversando aí. Vamos lá, vai lá. Qual é o primeiro evangelho? Mateus, Marcos, Lucas e João. De novo. Mateus, Marcos, Lucas e João. Então hoje nós vamos falar sobre o Evangelho de João, né? Em comparação aos outros 3 evangelhos.
Mateus ele escreve, para quem que ele escreve Mateus? Qual é o público-alvo de Mateus? Marca aí, irmão, tem gente que não traz nem papel nem nada, irmão. Tem que trazer papel para aprender, aula de teologia. Ó, Mateus ele escreve para os judeus. Se alguém perguntar para você, é testemunho de Jeová, pegar e dar uma lambada em você, quando você acordar cheio de remela lá domingo de manhã lá, porque o crente ele acha que ele sabe tudo, né? E a gente não sabe muita coisa, mas temos que saber o necessário. Então Mateus ele escreve para os judeus. Esse é o público de Mateus, é os judeus. Aí a irmã está escrevendo ali. Como é que Mateus ele apresenta Jesus para os judeus? Como rei. Então o evangelho de Mateus, ele apresenta Jesus como rei, o rei dos judeus. Um rei que virá, né, que veio e que virá novamente, e que vai governar, e o governo desse rei é diferente dos demais que reinou ali sobre Israel, sobre Jerusalém. Nós tivemos vários reis. Alguns reis foram homens que tiveram a hombridade de conduzir o povo de Israel com maestria, com respeito, com dignidade, respeitando as pessoas, respeitando a coisa pública. Mas teve reis também de Israel que foram uma negação. Nós vemos Acabe, que foi rei de Israel, perseguiu os profetas, a mulher dele mandava nele, né? A mulher dele, quem era a mulher do Acabe? Jezabel. A Jezabel mandava mais do que ele em casa. Ele era um varunca, né? Mandava ela e ele nunca. Como diz o pastor Zé Wellington Bezerra, né? Tem o homem não manda, o homem é a cabeça da casa, mas quem manda é a mulher. Então é um princípio quebrado. Então Mateus ele apresenta Jesus para os judeus como o rei dos judeus. E Marcos, qual é o público que Marcos vai apresentar Jesus? Marcos ele vai apresentar Jesus para os romanos. Então marca aí. Mateus ele escreve para os judeus e apresenta Jesus como rei. Marcos ele escreve para os romanos e apresenta Jesus como o servo. E Lucas, para quem é que Lucas escreve? Lucas ele escreve para os gregos e apresenta Jesus como o homem perfeito, porque a Grécia, irmão, até hoje é considerada o berço da cultura mundial. Na Grécia ali, ó, foi onde nasceu. Hoje nós temos televisão, foi a Grécia. Nós temos teatro, partiu da onde? Da Grécia. Então a Grécia é o berço cultural da humanidade até hoje. Então quando Lucas ele escreve, tanto é quando ele vai escrever o doutor Lucas aqui, ele vai escrever o livro de Atos, ele inicia dizendo o quê? Ele fala para um tal de Teófilo, né? Quem é Teófilo? Era um grego. E os gregos, eles gostavam muito de homens perfeitos, inteligentes, homens inteligentes, filósofos, né? Tinha os epicureus, né? Que eram os filósofos. Paulo usa uma frase de Epicuro. Epicuro era um filósofo secular, não era crente ele. Aquela expressão que Paulo fala assim, ó, não vos deixeis enganar, as más companhias corrompem os bons costumes, não é de Paulo. Ele pega de Epicuro, ele pega desse filósofo que é secular, que não era cristão. Aí você fala assim, mas como? Irmãos, tem coisa quando é boa, as coisas, a Bíblia fala o quê? Ouvir de tudo e reter o que é bom. Às vezes o Papa está fazendo um discurso lá, você fala, mas é o Papa. Tá, mas escuta, retém o que é bom, veja o que é bom, vê se está na Escritura. Tem exemplos, né? A gente às vezes só pensa que os exemplos estão aqui na igreja, e não está, irmão. Qual é o maior exemplo do filho? É os pais, é o maior exemplo. A educação vem da onde? Não vem da escola, vem de casa. O filho é educado em casa. A igreja educa alguém? A igreja não educa, não tem o poder de educar ninguém. Nós temos que vir educados de casa, porque os nossos pais nos dão educação, ou na escola a mesma coisa. No máximo que a gente faz aqui é passar informação como a escola passa. Aí, por exemplo, você traz seu filho e fica correndo lá fora. Se o carro mata ele ou uma bala perdida pega ele, a culpa é de quem? É da igreja? Não, a culpa é do pai porque não deixou ele dentro da igreja. Então você vai ficar aqui para você aprender. Mas tem pessoa que quer processar a igreja. Oi?
Quer processar, mas ele é o culpado. A igreja não é culpada, a igreja está aqui, o ambiente está aqui. Ah, mas o meu filho, ó, seu filho, o obreiro fala assim, ó, seu filho não quer obedecer, ele está querendo sair lá para a rua. Aí o pai tem que fazer o quê? Pegar o filho lá pela orelha e trazer aqui, irmão. A responsabilidade não é do pastor, não é dos obreiros. A responsabilidade do obreiro fala o seguinte, ó, entra para dentro do templo, a sua mãe está lá dentro do templo. Você não quer ficar, porque tem criança que às vezes não vai nem para a escolinha, já viu isso? Ele não fica na escolinha, lá da classe, porque a igreja tem as professoras, e aí isso aí é uma forma de ensinar a criança, mas tem uns bonitão que não quer ficar lá não. Eu não sei onde que ele viu, eu não sei como é que ele teve essa atitude dele aí, não sei de onde que ele está vendo, para ele tomar essa atitude aí, para desrespeitar. E tem pessoas também que acham que diaconisa, tem obrigação de ficar com ele. Não tem. Ele tem que falar o seguinte, ó, você não quer ficar na salinha? A professora chama o diácono, ele não quer ficar na sala, ela não quer ficar na sala, ou quer ficar badernando lá, faz o seguinte, ó, você está atrapalhando os outros alunos. Então o que acontece? Ele chama um diácono, o diácono vai lá e chama o pai, aí o pai pega e coloca do lado, vai sentar do meu lado. Porque o obreiro, irmão, não tem obrigação de cuidar do filho, ninguém está correndo na rua, ele tem que estar aqui dentro, aqui. É o pai que tem que ver essas coisas, entendeu? Então, Jesus aqui, ele é apresentado por Lucas como o homem perfeito. O homem perfeito, aprenderam aí? Vamos recapitular então. Mateus, ele escreve para quem? E ele apresenta Jesus como rei. Marcos apresenta Jesus para quem? Os romanos. Ele apresenta Jesus como servo. E Lucas, ele apresenta Jesus para quem? Os gregos. Ele apresenta Jesus, um homem perfeito. Homem perfeito. Agora nós vamos falar de João. João, ele escreve, irmãos, ele não tem um público fixo. Ele não apresenta esse Jesus meio setorizado, né? Os outros apresentaram Jesus como um Jesus setorizado, né? O Mateus, ele apresenta só para os judeus, aí o Lucas, o Marcos só para os romanos, o Lucas só para os gregos, mas o João, ele apresenta o Jesus, ele fala de Jesus na completude, desde o nascimento, desde a sua concepção, desde do ministério, ele fala desde a obra de Jesus, ele fala desde o caráter de Jesus, ele fala da humanidade de Jesus, ele fala da divindade de Jesus, ele fala dos milagres que ele operava. Então ele apresenta Jesus de uma forma universal para todos, não para um público só. Você entendeu como é que é? Então por que existe várias denominações, né, que a gente fala, né, Congregação Cristã do Brasil, eles ensinam Jesus de um jeito. A Assembleia é o que mais prega Jesus, por ser uma igreja histórica, o Jesus mais próximo da Escritura que está aqui. Então nesses aspectos. Aí tem outras pessoas que estão distorcendo Jesus, fala que Jesus são os unicistas, fala que Jesus não era Deus, que ele, ele não tinha o lado divino, fala que o Espírito Santo foi quem morreu na cruz e derramou o sangue. Olha que bobeira, irmão. O João, ele não vai apresentar Jesus aqui de uma forma setorizada, ele vai apresentar universalmente quem é Jesus. E o Evangelho de João, ele é escrito. Sabe quando que ele foi escrito? Não havia evangelho ainda. Por que não havia evangelho? Jesus, ele não falava assim, ó, vamos abrir o evangelho no livro tal. Não existia evangelho. Por quê? Porque Jesus era o verbo, e o verbo se fez carne e habitou. Então esse habitar aqui, ele estava andando entre nós. Então o evangelho estava acontecendo. Até porque para contar a história de alguém, para você contar a sua biografia, você precisa viver. Você precisa viver, as pessoas precisam ver a tua história, aí você vai contar a sua história. E não é nem você que vai contar a sua história. Aliás, a pessoa às vezes vai contar a sua história depois que você morrer. Aí ele vai contar a sua história, fazer uma biografia de como você era, como você nasceu, quando você nasceu, como que era a sua família, seu pai. Aí tem gente que às vezes eles faz uma biografia em vida e se torna um livro. Mas isso você precisa viver, né? Você é uma criança. Como é que você vai contar a sua história se você é uma criança ainda? Você precisa crescer, precisa estudar, precisa desenvolver, precisa desenvolver a sua humanidade, você precisa se relacionar com seus pais, você precisa aprender a se relacionar na escola, na sociedade, arrumar o primeiro trabalho, ter as experiências do não, do pai às vezes, ter a experiência às vezes, que às vezes você leva um supapo lá, apanha. Quem já apanhou na escola? Eu nunca apanhei, graças a Deus, mas já tentaram me bater já na escola por motivo que eu nem sei por que eu ia apanhar. Eu ia apanhar, não sabia nem por que ia apanhar.
Só porque o menino falou assim, eu não gostei dele e vou bater no mais. O que eu fiz para você? Eu falei para ele, o que eu te fiz? Nem te conheço, cara. Não vou nem na tua casa, nem sei quem você é. Não sei nem teu nome. O cara se invocou, não é assim? Quem que já não foi ameaçado na escola? Entendeu? Então, o João aqui, ele apresenta Jesus e ele escreveu a respeito de Jesus de 80 a 90 anos depois da partida de Jesus para cá. Ele foi escrito, o Evangelho de João, de 80 a 90 anos depois que Jesus foi embora. Olha o tempo, irmão, não é muito tempo? Você nem tem, quantos anos você tem, irmão Paulo? Quantos anos o senhor tem aí? 104? 64, né? O senhor acha que viveu bastante, né? Muitas coisas, né? Não chega uma hora que a gente cansa assim, né? Dá aquele cansaço, né? De tanta coisa assim, né? Aquela carga. E imagina, para eles ter o Evangelho em mãos, precisou, depois da subida de Jesus, eles precisaram 80 a 90 anos para escrever o Evangelho sobre a vida de Jesus, a biografia de Jesus. Então, como é que ele apresenta? Ponto 1 aí, quem pode ler para mim? A nossa irmã Carmen, né? Irmã Carmen, o Evangelho de João, autoria e data. Quem pode abrir para mim? Obrigado, irmã. Quem pode abrir aí o Evangelho de João, capítulo 21, versículo 20 e 24. Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste que será? Este é o discípulo que testifica destas coisas e a escreveu, sabendo que o seu testemunho é verdadeiro. Maravilha, viu? Pedro, ele olha para João e diz assim, o que vai ser deste Jesus? Aí ele está fazendo referência a quem? A João. Quem é João? João é o discípulo que Jesus, ele amava todos, mas o que mais amava era João. Por quê, irmãos? Esse João, ele tinha uma intimidade com Jesus na ceia. Lembra que na ceia ele reclinou o peito, a cabeça no peito de Jesus. Isso é um exemplo do quê? De intimidade, né? Quem é que faz isso hoje com um amigo, por exemplo, que gosta de um amigo e vai fazer isso? Se você fizer isso hoje, o pessoal fala que você é gay. Hoje está tão exacerbada aí a imaginação que você não pode nem, você tem compromisso, você não pode dar um abraço no irmão da igreja na rua. Se você der um abraço, o povo passa lá, tem 2 gays lá se abraçando, os irmãos da igreja são gays. Porque a mentalidade hoje é outra, mas nessa época aqui, ó, a Bíblia diz que Jesus ele amava, pode ligar o ventilador se quiser. Jesus amava esse discípulo, aí Pedro disse assim, o que vai ser desse Jesus? E ele fazia menção a João. E aí, no versículo 24, fala assim que esse discípulo é aquele que testifica dessas coisas e o seu testemunho é verdadeiro. Ele testifica e escreve essas coisas. Quem escreve essas coisas é João. Ele está falando, sou eu, João. Testifico e afirmo que é verdadeiro tudo aquilo que eu estou falando aqui. Então isso está deixando bem claro que o Evangelho foi o próprio João que escreveu. E esse João aqui é o João que está lá na ilha de Pátimos, que vai preso. Ele é o último dos apóstolos, porque todos os outros apóstolos, quando o império veio para cima, ele matou todos os apóstolos. A maioria desses apóstolos aqui foram decapitados, crucificados em X, crucificado de cabeça para baixo. Muitos desses homens aqui foram assassinados. Aí o único que restou, eles não mataram João. Eles não mataram João. E eu pergunto por que eles não mataram João? Porque foi plano de Deus, sim. Mas também eles queriam dar uma lição para a próxima geração de crentes, dizendo o seguinte, ó, a gente assassinou todos os apóstolos que pregaram. E eu vou falar o seguinte, deixar João vivo para contar toda a história. Só vamos deixar ele vivo, mas vamos colocar ele aonde? Na ilha de Pátimos. E vamos matar ele à míngua lá. A gente vai matar, ele vai estar esquecido lá. Só que quando a Bíblia diz que essa porta que João pregava do Evangelho, porque a porta para a gente está aberta para pregar o Evangelho, sim ou não? Nós estamos vivendo, irmãos, nós temos porta aberta para pregar, só não prega quem não quer. Você está no seu trabalho, lá você pode pregar o Evangelho. Está achando que pregar só está aqui no púlpito? Não. É pregar em tudo. Está no mercado, eu estou pregando, irmão. Estou no mercado, eu estou pregando. Eu estou lá, eu dou uma desculpa, né? Está caro, né? Eu falo assim, nossa, esse café aí dá para comprar um saco de cimento. Aí a pessoa dá uma risadinha. Aí eu já entro ali na conversa ali, irmão, sem conhecer a pessoa. E já prego.
Então nós temos uma porta aberta para a pregação do Evangelho, mas essa porta para João foi fechada. E quando ela foi fechada aqui na terra para João, o que aconteceu lá em Apocalipse? Fala que o quê? Fala que quando João estava ali, as portas haviam fechado para ele, abriu uma porta no céu, Deus abriu uma porta no céu e falou assim: vem para cá, está lá a expressão do Apocalipse. E ali Deus dá toda a revelação para João. Então, o João aqui, ele vai cuidar da mãe de... Ele vai cuidar da mãe de Jesus. Jesus não está sendo crucificado ali? O que ele fala lá, João 20? Mulher, eis aí o teu filho. João, eis aí a tua mãe. E João, ele foi pastor da igreja de Éfeso. Depois de Paulo, Paulo implantou a igreja de Éfeso. E João, ele foi pastor da igreja de Éfeso. Sabe o que ele fez? Ele trouxe Maria, mãe de Jesus, velhinha, e cuidou dela até o final da vida dela. Que lindo, né? Isso é o lindo do Evangelho. Tem gente que não gosta de abrir a porta para os irmãos da igreja só porque está com barro no pé. Não, eu comprei um tapete aqui, esse tapete foi caro. Você é um hipócrita. João cuidou da mãe de Jesus até a morte dela. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Isso é lindo do Evangelho. Então, esse primeiro ponto aqui fala que o autor do Evangelho é o próprio João, que testifica. E nesse Evangelho aqui, no Evangelho aqui, João ele apresenta uma doutrina genuína, irmãos. Eu creio, irmãos, porque você sabe que Paulo ele é contemporâneo dos apóstolos, sim ou não? Paulo é contemporâneo. Os apóstolos não morreram, depois veio Paulo se converteu e assumiu a posição dos apóstolos. Não, os apóstolos eram vivos. Paulo é contemporâneo desses apóstolos. Tanto é que quando Paulo ele se converte, o que é que Deus fala para ele? Importa que você testifique de mim. Você vai sofrer, né? Você vai sofrer, mas você vai levar o meu nome para as nações, para reis. O que os outros apóstolos não fizeram, irmãos. Eles só implantaram igrejas uma igreja, né? Na verdade, eles implantaram a igreja em Jerusalém e o Pedro era o pastor dessa igreja, era o maioral ali. Ele determinava tudo ali. Tanto é que quando Paulo se converte, vai conversar com Pedro, para Pedro inserir ele no corpo lá. Sabe o que Pedro fala? Ele fecha o estatuto dizendo: o próximo apóstolo vai ter que ter andado com Jesus, visto os milagres de Jesus. Foi isso que Pedro estabeleceu. E aí esse apóstolo aí, ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, que era Paulo. E aí? Mas mesmo assim Pedro falou assim: não, você andou com Jesus? Você viu ele? Não, então você não vai ser apóstolo. Aí Paulo fica fazendo o quê? Vai orar, irmãos. Paulo vai orar, está lá em Coríntios. Paulo vai orar. Sabe quantos anos ele ora? Paulo? Quem sabe quantos anos Paulo orou para Deus confirmar o ministério dele? 14 anos. 14 anos. Tem gente que não consegue nem orar, né? Nem um minuto, já quer a benção amanhã. Não, 14 anos para Deus confirmar, irmão. Para Deus confirmar o seu ministério apostólico. Pode falar. Você vê, né, muitos tipos de gente, pastores, parece uma pessoa da igreja, ele fala bem, dá o dízimo, já coloca ele na frente lá, né? Às vezes nem ora, nem pede, né, para Deus, nem coloca nem de oração, aí as coisas dão errado, culpado da pessoa, né? Culpado é a direção da igreja, um pastor, de não consagrar, né? Você vê, quando ele orou para a confirmação, né? Ele não espera, a pessoa não ora, só orou para... Às vezes para tudo, né? Você tem uma porta de emprego, né? Que apareceu uma porta para você já está trabalhando. Aí apareceu uma porta, uma pessoa fazendo uma proposta maior para você. Você vai fazer o quê? Você vai largar o seu emprego que você está 20 anos lá? Você vai largar o seu emprego 20 anos para um emprego que você nem conhece? Você tem que fazer o quê então? Ou você vai trocar o certo pelo duvidoso? O diabo, irmãos, ele vai colocar lá um prato de lentilha lá. Ele não vai colocar coisa feia. Você acha que o diabo ele vai vir para o homem, para a mulher, é um cabra chifrudo? Não. Ele vai colocar na frente do homem a mulher torneada, de academia, para você cair mesmo, você pecar. Não é pratinho pequeno, não. Para a mulher a mesma coisa. Vai colocar um cara saradão, bombadão. Não um esquilo sem grilo, né? Aquele pessoa magricela, sem... Então,
Às vezes, irmãos, a gente não ora, né? É isso que o irmão falou que é importante, né? É importante. É importante tudo que você for fazer, você orar a Deus. Quando não há oração, não há consagração, dá errado, né? Não tem como dar certo, né? Porque a pessoa não buscou, né? E mesmo que você ore, Deus ele vai responder para você. E a pergunta é: você quer deixar esse emprego de 20 anos, você está quase se aposentando, para uma coisa nova que você ainda vai se adaptar? Você nem sabe se você vai se adaptar. Porque as pessoas, eles procuram trocar de emprego. Eles procuram trocar de emprego não pela condição da empresa, que a empresa dá. Tem gente que troca de emprego por causa do salário, né? Que o salário é maior. Mas às vezes o salário maior, você vai acabar sendo um problema. Por quê? Porque você vai trabalhar mais. Você não vai ter a regalia que você tinha no outro, né? A liberdade que você tinha no outro emprego. Então ali vai ser mais pesado. Você vai ter que trabalhar, a carga horária vai ser maior. Você não vai ter liberdade. Por exemplo, a gente tem liberdade, sim ou não? Tem emprego que a gente está há tanto tempo que a gente já tem a liberdade de entrar. Não entrar a hora que quer, né? Mas você tem a moral de falar assim: ó, amanhã eu não vou poder vir porque eu vou fazer tal coisa. Aí o patrão vai falar assim: fica tranquilo. Entendeu? Mas tem emprego que não aceita isso. Aí o que acontece? A pessoa troca de emprego por causa por causa do valor, mas não pela condição que aquele outro emprego vai dar, pelo bem-estar. Então ele troca o valor pelo bem-estar. Isso que a gente se arrebenta, né? O valor pode ser alto, mas o trabalho ele pode ser duplicado. Aí você vai sofrer mais. Aí você não vai ter tempo nem de vir para a igreja. Que tem emprego assim, que não deixa você nem vir para a igreja. Então, meus irmãos, o João aqui ele vai apresentar a doutrina genuína da divindade de Jesus. A doutrina, isso aqui é importante, viu, irmãos? O Evangelho de João ele vai apresentar a doutrina genuína da divindade de Jesus, ou seja, aquilo que revela a divindade de Jesus. Não existe outras doutrinas, não existe outras religiões que apresente com genuidade a natureza de Jesus, a divindade de Jesus, a não ser o Evangelho. O Evangelho ele revela, ele apresenta a doutrina genuína sobre a divindade de Jesus. Porque as outras religiões ensinam Jesus parcialmente. Diz que ele era um ser híbrido, que não era nem Deus e nem homem. Tem outras religiões que diz que ele era só uma divina ideia. Tem religião que diz que Jesus era só um subalterno de Deus. E eles descartam a divindade. Então o Evangelho de João, ele apresenta a genuína doutrina sobre a divindade dele. Então você quer aprender, saber se Jesus era Deus ou não? O Evangelho de João vai explicar. Vamos para o segundo ponto aí, quem pode ler para mim? O propósito do Evangelho. O irmão Cláudio, está cansado, né, varão? Então, meus irmãos, o propósito do Evangelho de João aqui, o propósito primaz aqui do Evangelho de João é apresentar a doutrina da divindade de Jesus, a doutrina genuína, e um dos maiores propósitos de João aqui é levar os leitores do Evangelho a crer que Jesus é o Cristo. Você vê aqui que tem dois nomes diferentes. O propósito do evangelista aqui é levar o leitor do Evangelho a crer que Jesus é o Cristo. Porque Jesus, irmãos, tem uma diferença de Jesus e de Cristo. Jesus é um homem recente, eu sempre falo aqui, é um homem histórico. É um homem onde o Cristo eterno, que é desde a fundação do mundo, Cristo já era antes da fundação do mundo, antes da criação do mundo, ele já era o Cristo. Ele era o Cordeiro imolado antes da fundação do mundo. Então esse Cristo, ele nasce de Maria, e Maria gera esse menino chamado Jesus. Então, quem habitava Jesus era o Cristo. Cristo habitava Jesus. Jesus é um homem recente, irmão, tem 2000 anos na história.
mas o Cristo é desde a eternidade. É isso que o evangelista ele deixa bem claro aqui. O verbo se fez carne e habitou entre nós. O Cristo ele já era, Paulo ele chega a afirmar que ele era o cordeiro imolado antes da fundação do mundo. Eu sempre tinha uma dúvida assim, né? Jesus era 100% homem e 100% Deus, né? Assim, né? Mas eu estava pensando assim, não consigo explicar, assim, sabe, o pensamento dele, o Espírito de Deus entrar nele como homem, assim, né? Mais ou menos assim, né? Eu confundo um pouco, é difícil de falar, isso deve explicar. Sim, eu entendi o que você está dizendo assim. Porque o homem, quando Deus ele fez o homem do pó da terra, ele fez o quê? Ele soprou o pneuma, né? Quer dizer, vem de pneumática, sopro. É o ruach, né? Ruach de Deus. Ele soprou as suas narinas. E o Adão, ele não passou pelas fases da infância. Ele não foi uma criança. Ele não foi um jovem. Ele já foi. Deus soprou, ele foi criado já um homem feito. Jesus não. Jesus ele passou por todos os processos que um ser humano passa. Por isso que é chamado de o filho do homem. Por isso que é chamado, por isso que você falou aí, ele tem a natureza 100% humana e divina. Por quê? Como 100% humana, porque ele nasceu de uma mulher. Ele foi gerado numa mulher pelo Espírito Santo. Então não foi o homem que tomou Maria ali e deitou com Maria. Ela concebeu do Espírito Santo. Aí se você pensar assim, a pessoa que tem a mente de mico, né? Ah, mas o Espírito Santo então dormiu com Maria. Pelo amor de Deus, irmão. Né? Quem tem uma mente mundana vai pensar isso. Não foi que o Espírito Santo é uma pessoa, foi lá e deitou com Maria, não. Foi um processo de Deus, né? Esse processo, o Espírito aqui é o Ruach, o Ruá de Deus, que dá forma a todas as coisas, a criação. Porque Deus ele precisou do Espírito para criar, não foi assim? Porque a Bíblia fala que quando Deus criou os céus e a terra era sem forma e não tinha nada, vazia, sem forma, não tinha nem forma. Hoje dizem que a terra é redonda. Se você ler pela Escritura, não é redonda. Vai falar que a terra é como se fosse um disco achatado. E a Bíblia diz que a terra é o estrado dos pés de Deus. Deus está acima da abóboda da terra, está lá em Isaías 40:22. Deus é aquele que está sentado sobre a abóboda. O que é abóboda? É isso aqui, ó, é uma cúpula. E para essa cúpula existir, precisa ter o quê? Um plano. Por isso que o nome é planeta, vem de plano. E a Bíblia diz que a terra ela foi colocada sobre alicerce. Como é que a terra está num espaço vazio, assim, um espaço e a terra assim? Não existe isso. Ela é uma terra estacionária, ela está em cima de alicerce. Ela não gira então? Não, segundo a Bíblia não. Quando Josué precisou vencer a guerra lá, o que aconteceu? Quando Josué precisou vencer a guerra lá, estava sendo perseguido o exército lá, ele orou e o sol, então é o sol que anda. Não é a terra que anda. Por que a gente vê isso? Pega aí para mim, dá a Bíblia aqui. Você vai acreditar em NASA? Você vai acreditar em NASA? Eles não creem em Deus. Eles não creem em Deus. A maior obra da criação é o homem, sim ou não? A coroa da glória de Deus é o homem. A coroa da glória de Deus é o homem. É a maior obra que Deus fez. Mas a primeira obra que Deus fez exuberante foi a terra que ele fez. Você quer ver aqui, ó, Salmo 19, irmão, ó. Salmo 19, vamos quebrar essa teoria aí. Salmo 19, que foi lido pelo Almirante Byrd. Você conhece o Almirante Byrd? Salmo 19. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento, olha isso que eu estou falando, o firmamento anunciam a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Ou seja, quem conhece o Cruzeiro do Sul, você já olhou para o Cruzeiro do Sul? Por que ele fala assim, um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouve-se a sua voz em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol. Olha aqui, em cima da cúpula aqui das estrelas,
Deus colocou uma tenda para o sol. Olha só, tenda para o sol, irmão. Para quê? Para agregar o sol, né? Então está aqui, ó. Que é como o noivo que sai do seu tálamo, que o sol não faz isso, ele sai do seu lugar para fazer o quê? Para aquecer toda a terra, né? Ele dá aquela volta e volta para o lugar de novo. É isso que ele está dizendo aqui, ó. Qual é como o noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr seu caminho. Ó, o sol que está correndo aqui, ó. É a terra que está andando, é o sol? Está aqui, está dizendo. A sua saída, está falando do sol, é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade deles, e nada se furta ao seu calor. É quem que está andando aqui? O sol está saindo de uma extremidade, está indo para... Quem é que está andando? É o Salmo 19. Meu, tem que ler com calma, com oração, e você vai entender. É o sol que está andando aqui, ó. A lei do Senhor é perfeita, refrigera a alma, o testemunho do Senhor é fiel. Então ele está falando aqui que o sol é como... O sol é como... De quem é a Bíblia? Sua. O sol é como esse noivo. Por que ele sai como herói, irmão? O noivo sai como herói. E sai de uma extremidade para outra, né? Como herói, irmão. Para vencer, que venceu uma batalha alegre. O sol não é... né? Então, o sol é que dá o dia para nós aqui? Quem acredita que é o sol que clareia? É o sol que clareia a terra? Daqui a Bíblia de novo. Tem tudo a ver com o Evangelho de João, tá, irmão? Porque o Evangelho de João é o mesmo que a Bíblia fala em Gênesis 1, que no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e o Evangelho de João começa como? No princípio era e o verbo se fez. Então, o sol o sol não ilumina a terra, tá? Vamos lá, Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha aqui, ó, não é o sol, ó. E disse Deus: haja, e houve. Então a luz é uma fonte de energia criada antes do sol. O sol vai ser criado a partir de qual dia? Olha aqui, ó. E viu Deus que a luz era boa, não está falando do sol, está falando da luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez Deus separação entre luz e trevas. Fez Deus separação entre luz e trevas. Você pode ver que anoitece? Tá. E Deus chamou a luz dia. Então o dia é uma fonte de luz, irmão, que não depende do sol para clarear. Você já viu o dia quando está dia nublado? Você vê sol, mas não está dia? Então não depende do sol. O dia é uma fonte de energia criada antes, é uma fonte de luz criada antes do sol. O sol vai ser criado ao qual dia aqui, ó. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi tarde e manhã o quê? O primeiro dia. E disse Deus: haja uma expansão. É isso que eu estou falando, essa expansão, onde gruda as estrelas aqui, ó. Haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Então existe água aqui embaixo e aí em cima existe água, que são chamadas de águas primordiais. Você não vê as estrelas brilhando? Presta atenção no que eu estou dizendo. Você não vê as estrelas brilhando, piscando? O que é esses piscando? Pega um binóculo, se você puder comprar, sem empresário, compra um binóculo de alta precisão. Olha para a estrela. Eu já vi, irmão. Eu já vi. A estrela aqui, ó, ela colada na expansão, assim você vê as águas passando, aquele brilho, as águas passando, irmão, por trás da estrela, assim, ó, as águas, porque a Bíblia fala que a terra aqui embaixo tem água, e depois da expansão tem água. Então, aqueles brilhos ali, as estrelas, as águas, pode pegar, irmãos, pode pegar na internet. Eu quero ver assim, ó, a estrela, coloca assim, como é que eu vou colocar assim? Estrela na expansão do céu. Aí você vai ver os caras filmando as estrelas. Ela está colada na expansão, nesse vidro, como se fosse um quartzo gigante. Tanto é que o Almirante Byrd, eles lançam míssil, irmão, lá em 1957, enquanto está tendo a guerra lá de Hitler, lá tal, eles fazem uma expedição escondida do mundo. E ele relata, ele foi morto até porque, acho que até mataram ele para ele não revelar isso. Tinha ainda na internet, aí chegaram, sabe o que acontece? O pessoal começou a pesquisar tanto, as expedições dele tinha nome, por exemplo, tinha vários nomes da expedição. Tinha uma expedição dele que era
Dominique, Operação Dominique, quer dizer do Senhor, que sabe, escola dominical quer dizer do Senhor, tá? Então eu tinha a Operação Dominique, que era do Senhor. Operação Fishball. O que é Operação Fishball? Fish é peixe. Operação Fishball, né? Essa operação fala de peixe, então está falando de água. Rapaz, é coisa tremenda. Então, meus irmãos, por que existe hoje quem já ouviu falar da aurora boreal? Desde criança a gente ouve, né? O que é a aurora boreal? É um fenômeno lá na Antártica, não é aqui. No Brasil não tem, lá na Antártica. Começa aquelas energias verdes assim, sabe? No céu. O que é aquilo ali, irmão? Aquilo ali foi provocado por causa dessas bombas que eles jogavam para testar o domo lá em cima. Você vê que as bombas atômicas que eles jogam no céu? Você vê que os foguetes lançados, ele faz assim, ó, uma curvatura e cai, porque ele bate, raspa e fica, sabe aquele negócio branco lá? Ele está raspando no domo e está caindo. Ninguém consegue. A Bíblia fala que o homem está tentando. O homem está tentando, e a Bíblia diz que os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo aqui que vai chegar uma hora que o homem vai conseguir furar isso aí. Ele vai furar esse domo. A Bíblia diz que nesse domo aí tem passagens, que foi quando o dilúvio aconteceu. A Bíblia diz que as comportas do céu O que é a comporta do céu? Abriu no domo alguma porta que veio essas águas aí de cima, veio aqui para baixo, irmão. É coisa fantástica. O que eu queria ler aqui? Vamos ler aqui ainda. Aqui, dá luz aqui. E chamou Deus tal e disse: Deus, haja expansão no meio das águas, e haja separação entre água e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. Tá vendo? Acima da expansão tem água. É por isso que as estrelas brilham, tá? E assim foi. E chamou Deus a expansão céu. É isso que a gente chama aqui de céu. A expansão é o céu. O que é a expansão? É esse vidro aí, não é vidro, é como se fosse um quartzo muito potente que a bomba atômica não passa. Então, e assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi tarde de manhã o quê? O segundo dia. E disse Deus: ajunte as águas debaixo dos céus no lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. Chamou Deus a porção seca a terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra tal, cuja semente tal. E a terra produziu erva, tanto semente tal. E foi tarde de manhã o terceiro. E agora aqui, ó. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, para dias e anos. Você entendeu aqui por que foi criado o sol? Depois, no quarto dia, foi o sol. Então o sol não é a primeira fonte de luz. A primeira fonte de luz, a luz não depende do sol. Por que Deus criou o sol, irmão? Só para aquecer a terra? Não. Foi para fazer o que, irmãos? Para fazer o que? Para isso aqui, ó, para haver separação entre dia e noite, entre eles para sinais, para os tempos determinados. Ou seja, a gente sabe quando é outono, não sabe? Quando a lua está meio cortada no meio, ela é o quê? É uma lua, é minguante? Não, é crescente, né? Aí tem a lua cheia. E a lua, ela é como se fosse a diaconisa de Deus. Se não existisse lua, irmão, os mares iam estar totalmente desgovernados, irmãos. Então a lua, até quando você corta o cabelo na sexta-feira, né? Na lua, que fala, a lua cheia, né? Se você cortar o cabelo na lua cheia, no outro, já cresce mais rápido. Porque a lua, ela é a faxineira de Deus, irmão. Eu falo faxineira, não, fala a diaconisa de Deus. É ela que faz os mares, limpar os mares. Sabia disso? Que é a lua? É a lua responsável porque não existe... as enchentes, por exemplo, quando tem falta de lua e está aquela escuridão de nuvens, de treva e chuva, não tem como a lua controlar a enchente. Quem é que controla a enchente? É a lua. Por isso que eu falo que ela é a diaconisa de Deus. Ela limpa a terra. E aí o que acontece? Por que foi colocado os dois grandes luminares? Para fazer separação de dias e dias, e para a gente entender os tempos, quando é outono, quando é verão, quando é primavera e quando é inverno. Você pode ver que quando é verão, a lua não está próxima da terra. Você vê aquela lua gigante à noite,
E o sol também não está muito quente, por quê? Porque eles andam assim, ó, eles vão fazendo isso aqui, ó. Quando eles vão abaixando assim, ó, fazendo esse movimento assim, ó. Quando eles vão abaixando, eles ficam próximos daqui, aí aquece demais, aí é verão. E você pode ver que a lua à noite fica gigante, irmão. Eu estava em Brasília, eu nunca vi um céu, irmão, igual o céu de Brasília. Não tem prédio nenhum, cara, é tudo plano. Você vê a lua gigante. E aí quando é inverno, pode ver quando é inverno, o sol está bem afastado, né? Aí está frio. E a lua também está bem longe. Você já viu a lua e o sol junto de dia? Quem já viu? Nunca viu? Eu vou tirar a foto para você, vou mostrar num vídeo. Você nunca viu o sol aqui e a lua aqui, ó? Pode ver, ó, quando nascer o sol, vamos ver se amanhã dá para ver. Quando se amanhecer, 8 horas da manhã, olha para o sol, aí você dá uma virada assim, ó, você vai ver a lua no mesmo plano do sol. Que história é essa de terra bola aqui? Aqui está sol, aí para escurecer tem que fazer isso aqui, ó. A terra tem que fazer isso aqui, para a terra ficar... Não existe isso. O sol e a lua estão no mesmo plano. Ô irmão, uma coisa que eu fiquei com uma dúvida aqui, quando Josué ora a Deus reteve o sol ou escuridão, aí eu fiquei sem dúvida se a luz dependia do sol agora, eu fiquei com dúvida. Não entendi, a luz... Josué orou a Deus e Deus reteve o sol, a Bíblia está falando, né? Reteve não, ele parou o sol. Parou o sol, mas daí ficou escuro, então... Não ficou escuro, ele parou o sol. É como se fosse assim, ó, você tinha que vencer aquela batalha, tem que ser meio-dia. Se passou de meio-dia já dá 1 hora, né? Vai escurecer, não era para escurecer. Se escurecesse, Josué perdia a batalha. Por isso que Deus parou o sol. Parou o sol para ficar claro, para ele ver os caras, entendeu? A luz depende do sol. Sim, mas não tem a noite? É isso que você não está entendendo. Eu sei que ele está entendendo. Ele está entendendo assim, ó. Por que Deus mandou parar o sol? Podia deixar o sol embora se a luz... Mas só que a Bíblia fala o quê? Que houve separação de luz e das trevas. Então o sol é para quê? É para marcar dia. Ele passa junto com a luz. Ele vem junto com a luz para fazer o serviço que ele tem que fazer. Qual é o serviço do sol? Fotossíntese. Por que o sol não pode estar parado sempre no dia? A pessoa, se não existisse noite, irmão, pô, a gente ia queimar aqui, a gente vivia queimado. A vegetação ia queimar tudo. Então por que ele tem que acompanhar a luz? Não é isso que está aqui que eu li do Gênesis? Acabei de ler, irmão. Primeiro Deus criou a fonte de luz, depois criou o sol para quê? Para a gente fazer separação de dia e dia, para a gente contar os dias. Mas o sol ele vai acompanhando a luz. Quando a fonte de luz ela sai, porque tem que sair, para que venha a noite. E a noite é o que? É onde como é que eu vou falar assim? É onde tem essa, não é neblina, é neblina que fala, né? Neblina. Essa neblina, ela traz o que para as plantas? Ela ajuda as plantas. Ela ajuda, o sol ajuda na fotossíntese, né? Ajuda na fotossíntese. O sol se não existisse sol, não existia vida. Se não existir sol, não existe vida, irmão. Imagina. E você pode ver, gente que mora muito em lugares no sul, por exemplo, do Brasil, que é só frio, eles não vivem muito tempo. Se eles vierem para um lugar igual o nosso quente aqui, eles morrem. Aquelas pessoas de olho azul, né? Aquelas pessoas branquelas, né? Que eles só vivem lá na Sibéria, por exemplo, lá é só frio. Quando eles saem de um ambiente que vem para o nosso ambiente, irmãos, eles não sobrevivem. E eles não vivem muito. Eles não têm vida, o sol dá vida. Lembro que eu comprava pintinho de granja, né, que fala, né, pintinho de granja. E aí na época de frio, meu pai fazia o quê? Colocava eles na caixa assim e colocava o quê? A luz ali para aquecer eles. Porque se não aquecesse eles, morriam de frio, de inanição. Inanição não, de hipotermia. Inanição é de fome, né? Hipotermia. Então tudo isso aqui, irmãos, para fazer, já terminamos aqui a aula, para dizer que o Evangelho de João revela tudo isso, irmãos. Ele revela toda a divindade de Jesus, ele revela a criação, a formação, o ministério, ele revela não só a divindade, como a natureza de Jesus, a obra da criação, revela tudo isso no Evangelho de João, está tudo aqui. Então, a gente já terminou a aula aqui, mas basicamente era só a exposição desse Evangelho, não tinha mais muita coisa para fazer aqui. É só exposição. Na próxima aula, nós vamos aprender aqui sobre o novo nascimento.
Então nós falamos hoje sobre o Evangelho de João, os mistérios desse livro, os mistérios desse Evangelho.